Bonjour, chers élèves, sejam mais uma vez muito bem-vindos e hoje a gente vai falar sobre os dias da semana e os meses, ok? En français, les jours de la semaine. Bom, eu já comecei destacando aqui um padrão, né, que seria o di, né? Todos os dias da semana terminam com di, então isso aqui pode nos ajudar a lembrar pelo menos como esses nomes terminam, né? Terminam com di, com exceção de dimanche, que ao invés de terminar vai começar com di, mas os dias da semana tem então na sua última sílaba, com exceção do dimanche, a sílaba di, ok? Muito importante. Então eu tenho aqui, leiam, né? Eu vou dar um tempo para vocês lerem junto comigo. Lundi, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Ok? Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Ce sont les jours de la semaine. Ok? Alors on continue. Lundi faz referência à lua, en français, lune, ok? Satélite natural, então, la lune. Segunda-feira é o dia da lua. Assim como é também no inglês, né? Monday, esse Monday vem de moon, né? No espanhol a mesma coisa, ok? Acho que é luna, né, em espanhol. Alors, on continue. Mardi, fazendo referência ao planeta Marte, né, e por consequência ao deus Marte na mitologia romana, que equivale à mitologia grega, certo? Então Marte, o deus da guerra, então eu coloquei até uma imagem aqui. Então terça-feira, dia da guerra. Quarta-feira, mercredi, fazendo referência a Mercúrio, que é o planeta Mercúrio, que na mitologia romana, Mercúrio, que equivale à mitologia grega, Hermes, certo? Hermes é o deus mensageiro, que depois passa a reger também, né, os agricultores, né, e até que hoje ele passa então a reger todas as profissões, né, que exijam ali eloquência ou retórica, certo? Como por exemplo professores, juízes, políticos, mentirosos e por aí vai, certo? Então, mercredi, deus Mercure, quarta-feira, dia de feira, ok? Jeudi, fazendo referência a Júpiter, planeta Júpiter, ok? Que na mitologia romana, Júpiter, grega, Zeus, certo? Em inglês também, tá? Em inglês é Thursday, né? Fazendo referência a Thor da mitologia nórdica, e Thor também é o deus do trovão, certo? Então, Thursday, jeudi, Júpiter, ok? Quinta-feira. Essa aqui é fácil de lembrar, né? Vendredi, Vênus, certo? Vendredi, Vênus. Então, na mitologia romana, Vênus, mitologia grega, Afrodite, a deusa da beleza, a deusa do amor, certo? Então, sexta-feira é o dia que a gente fica mais bonita, é o dia que a gente sai pra namorar, ok? Então, sextou, vendredi. Acho que só uma brincadeirinha pra gente lembrar, né? Não é difícil. Se eu lembrar que é o dia de Vênus, eu vou lembrar que é sexta-feira, ok? Esse aqui é o dia que eu acho que todo mundo mais gosta, né? Mas também a história é muito interessante, né? Então aqui, samedi, também fazendo referência ao deus Saturno, que na mitologia, então, romana Saturno, na mitologia grega seria Cronos, né? E o inglês também, né? Vai falar Saturday. Saturday também fazendo referência a Saturno, ok? Saturno é o deus que come, então, os seus filhos, né? E aqui, né, é Cronos cortando as asas de Eros, né, como quem diz, nem o amor suportaria o tempo, né, o tempo come todas as coisas, come os próprios filhos, inclusive, né. É uma história muito legal da mitologia, eu sugiro que quem não conhece, né, pesquise, porque é uma história bem legal. Eu trouxe aqui algumas imagens chocantes, então, de Cronos comendo seus filhos e arrancando as asas de Eros. Ok? Saturno, então, para fazer referência a samedi, não por acaso é o dia que passa mais rápido, né, da semana.
E para finalizar, aqui eu tenho dimanche, le jour du Seigneur, que é o dia do Senhor, ok? O dia que pertence ao Senhor, né? Daqui vem a palavra dominicus, né? Daqui vem a ideia de domicílio também e a ideia de doméstico. Então, tudo aquilo que é doméstico pertence àquele, né? Aquele que o que o possui, né? Nesse caso. Você vai, então, dimanche é o dia que pertence ao Senhor. Ok? Vamos relembrar aqui. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi e dimanche. Então, eu separei aqui algumas preposições, né? E também o se, que a gente usa para apresentar ou identificar, né? Mas aqui no passado, no presente e no futuro. Como que vai ficar isso? Olha só. Très attention. No presente, aqui eu coloquei a palavra hoje. Então, aujourd'hui, hoje. No futuro, demain, que é amanhã. E passado, que é hier, que significa ontem. Tem que saber essas palavras. Aujourd'hui, hier, demain. Então, aujourd'hui é hoje, hier, ontem e demain, amanhã. Ok? Então, isso aqui são algumas palavras bem importantes. Agora sim, algumas preposições, como por exemplo aqui, après, ça va, que é depois, maintenant, que significa agora, e avant, que significa antes, ok? Antes. Então, avant, maintenant e après. Tem que saber. Por quê? Porque às vezes eu preciso falar agora, né? Mas eu posso querer dizer também depois de amanhã, ou antes de ontem, ou antes de ontem ainda. Você vai? Então, eu preciso dessas palavras. E para dizer que hoje é, então, por exemplo, aujourd'hui c'est mercredi, hoje é, então eu estou apresentando, percebeu? Eu não estou qualificando, então eu vou usar o c'est, a gente já sabe diferenciar o c'est do il est, né? Então, hoje é quarta-feira, amanhã será, olha eu apresentando só que no futuro, sei lá, será quinta-feira. Ontem foi, c'était mardi. Então, vocês precisam, por mais que a gente ainda não tenha visto o futuro do verbo ser ou estar, né, ou passado, aqui nesse caso seria o imperfeito, né? Por mais que a gente não saiba, isso aqui a gente precisa já saber, porque eles já vão aparecer, fato, ok? Então, vamos lá. Se hoje for samedi, se hoje, eu vou considerar que hoje seja, né? Então, hoje é samedi. Aujourd'hui, c'est samedi. Demain, ce sera quel jour? Demain, ce sera quel jour? Tempo. E quem quiser pausar, né? Que eu vou dar a resposta agora. Donc, demain, ce sera dimanche. Aujourd'hui, c'est samedi. Demain, ce sera dimanche. Et hier, c'était vendredi. Ok? Vendredi. Ok? Novamente, outra pergunta. Hier, c'était mercredi. Hier, c'était mercredi. Avant-hier, c'était quel jour? Avant-hier, c'était quel jour? Avant-hier, c'était mardi. Avant-hier, c'était mardi. Ok? Hier, c'était mercredi. Então, avant-hier vai ser mardi. C'était mardi. Ok? Aujourd'hui, c'est vendredi. Aujourd'hui, c'est vendredi. Après-demain, ce sera quel jour? Après-demain, ce sera quel jour? Pode pausar, que eu já vou dar a resposta. Après-demain, ce sera dimanche. Après-demain, ce sera dimanche. Ok? Então, muita atenção aqui, são palavras muito importantes para o dia a dia, ok? E vamos continuar. Vamos aqui falar um pouquinho dos meses. Então, nós temos aqui janvier,
février, mars. Por alguma razão eu tenho que ler esse S aqui, né? Vocês precisam saber disso. Avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Ok? Décembre. Alors, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Ok? Alors oui, ici, janvier. Eu não vou traduzir. Quem quiser saber um pouco mais, por favor, pode buscar a tradução, ok? Eu quero ler calmamente essas histórias aqui, que são histórias da mitologia grega, ça va? E aí, vamos ver se vocês conseguem compreender. Eu acho que são histórias bem legais, ok? São algumas definições bacanas. Janvier. Le nom du mois de janvier tire son origine du mot latin Januarius, qui vient de Janus, dieu romain des commencements et des fins. Il est souvent représenté avec une tête à deux visages, l'un regardant le passé et l'autre l'avenir. Avant-dernier mois du calendrier romain, il se situe entre l'année précédente e la nouvelle qui arrive. Ok? Então, curiosamente, né, esse deus ele tem dois rostos aqui, né? Tem o mais velho e o mais jovem, né? Então, o mais velho ele tem cicatrizes, tem barba, e, enfim. Ça va? On continue. Février. Février a donc été nommé d'après Februar, le festival romain de la purification durant lequel les personnes étaient lavées par un rituel. Intéressant ça, hein? Une des choses les plus importantes au sujet de janvier et février, c'est que ces deux mois n'existaient pas au départ. Le calendrier romain originel ne comportait que 10 mois jusqu'à 713 avant Jésus-Christ, alors que Numa Pompilius décida d'ajouter 2 nouveaux mois au calendrier. Il souhaitait se conformer à la durée d'une rotation de la Terre autour du Soleil. On continue. Mars, novamente fazendo référence à Marte, o deus da guerra, ok? Le dieu Mars. C'est bien plus simple avec Mars, qui reprend tel le nom du célèbre dieu des guerriers, de la jeunesse et de la violence. Oh oui, quand même, ok? Mars en latin. Pourtant, on écrivait Martius, racine qui a servi à former l'adjectif littéraire martial, relatif à la guerre. Dans le calendrier républicain, Mars correspondait à ventouse et à germinal, période de la germination. Intéressant. Avril. Avril, ou Aprilis, est sans doute dédié à Cybèle, déesse de la nature sauvage, ou peut-être à Apollon, dieu grec de la lumière, des arts et de la divination. Ok, très bien. Mais, rapport avec la déesse Maia. Olha esse trema aqui em cima do i, porque a gente sabe que o A com i aqui teria o som de E, né? Mas como eu tenho um trema aqui, eu vou pronunciar o A, vou pronunciar o i e depois vou pronunciar o A de novo. Maia, ok? Rapport avec la déesse Maia, celle-ci était la divinité romaine de la croissance, de la fertilité
et du printemps. Elle est dérivée de la déesse mère primitive. Les Romains organisaient des fêtes au mois de mai en l'honneur de la végétation, des fleurs et de l'eau. C'est une très belle image. Hein? Opa, poulet. Juin. Ce nom a été donné en l'honneur de la déesse romaine Junon, épouse du dieu Jupiter et reine des dieux, protectrice du mariage et de la fécondité. Mais l'étymologie du mois Junius serait également liée à Lucius Junius Brutus, le fondateur légendaire de la République romaine. Esse mito aqui, ele é bem legal, né? Bem legal. Juillet. Juillet, il prend le nom de Julius ou Julius lors de l'instauration du calendrier julien introduit par Jules César en 46 avant Jésus-Christ pour remplacer le calendrier romain républicain. Le mois de juillet tient donc son nom en mémoire du célèbre empereur, a gente pode pronunciar assim, Jules César. Então, mois de juillet. Août. Atenção a essa pronúncia. Août. Curiosamente, eu tenho que pronunciar esse T aqui, né? Le mois d'août est consacré au premier empereur romain Auguste, appelé Sextilis. Ce mois a été renommé Augustus par le Sénat romain en l'honneur de toutes les victoires remportées par l'empereur de ce mois. Le mot août est issu d'une contraction du mot Augustus du latin populaire. Septembre. Le nom du mois de septembre vient du latin september, septem signifiant 7. Il était en effet le 7e mois de l'ancien calendrier romain. Octobre. 8e mois du calendrier romain qui ne comptait que 10 mois à l'origine. Octobre tient son nom du latin october, signifiant 8e. Octo voulant dire 8. Novembre. Tout comme septembre et octobre, le nom du mois de novembre vient du latin November, novem désignant le chiffre 9. Novembre est le 9e mois de l'ancien calendrier romain. Et finalement, décembre. Le mois de décembre est le 10e mois du calendrier romain ancien. Il vient du mot December, issu de Dicem, signifiant 10. Então, issu significa de origem, né? De origem, ou originário de, né? Eu posso falar assim, ok? Voilà. E vamos finalizar aqui com as estações do tempo, en français, les saisons. Donc ici, nous avons le printemps, sempre com S no final, printemps. A palavra tempo sempre vai ser escrita com S no final, ça va? Le printemps, que seria a primavera, l'été, o verão, l'automne, outono, não vou pronunciar esse M, tá vendo? Eu vou falar l'automne, já emendo aqui no ne, ça va? Et finalement, l'hiver, qui est o inverno, ok? Donc ici, nous avons le printemps, l'hiver, l'automne et pour finir, l'été.